Vou trazer aqui uma chave para você, ainda sobre essa perspectiva de tipo, como que eu faço para descobrir o meu propósito. Eu já trouxe algumas chaves nos vídeos anteriores, então se você não viu, se você caiu aqui de paraquedas, eu super recomendo você assistir os vídeos anteriores dessa série. Tem uma playlist lá no canal sobre como faço para descobrir o meu propósito, fechou? Mas se você continuar aqui, não tem nenhum problema, você vai ter várias chaves que também vão clarificar a você sobre esse significado do propósito. Então vamos pro vídeo. Mas como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Como é que eu faço para manifestar o meu propósito? Você vai ter que ter algumas características. E algumas eu já te falei. Falei sobre governo, falei sobre ego, alma, self, enfim. Eu quero agora te mostrar aqui uma coisa que é fundamental, que é a seguinte: fé. Fé, ela é uma característica imperiosa para que você viva a vida de uma maneira plena, viver em plenitude. E eu vou te trazer aqui uma historinha que aconteceu há uns 2000 anos atrás. A historinha é a seguinte: Jesus estava no deserto e ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Ele tinha acabado de fazer aquele milagre onde ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de pessoas. As pessoas foram embora, foram para casa, e aí Jesus ele olha para os discípulos e diz assim: entrem nesse barco e atravessem o mar. Daqui a pouquinho eu encontro vocês lá do outro lado, eu vou subir no monte para orar. Beleza. E aí os discípulos insistiram com ele para não ir. Mas Jesus pegou e insistiu para que eles continuassem, para que eles fossem até o outro lado. Então olha só, primeira chave. Os discípulos não queriam ir, mas Jesus insistiu. Vá. Beleza, eles obedeceram e foram. Mais ou menos por volta de 3 da madrugada, começou uma tempestade gigantesca e os discípulos estavam todos angustiados. Lembrar que muitos deles eram pescadores. E aí, naquele momento, Jesus começa a andar sobre as águas. Naquele momento, eles ficam aterrorizados. O que é aquilo? É um fantasma? E aí Jesus diz: não temas. Inclusive, a palavra não temas, não tenha medo, ela é uma das palavras, uma das frases que mais se repetem na Bíblia. Adivinha quantas vezes essa frase tem na Bíblia? 365. Adivinha quantos dias tem um ano? 365. É um não temas todos os dias. Ou seja, primeira chave, o medo, ele é o que vai te impedir de abraçar, de agarrar o teu propósito. Porém, você precisa ter uma característica, que é a característica da fé. Quando a fé entra, o medo sai. Se o medo entra, a fé sai. Os dois, eles não ficam no mesmo lugar. É como se fosse óleo e água. Ai, Márcio, quer dizer que, tipo assim, se eu tiver medo, eu não tô com fé? Não. Eu tô falando um medo que paralisa. Você pode ter medo, mas você não pode deixar o medo se paralisar. Porque o medo, ele é uma emoção normal. Agora, o medo que paralisa é anormal. Então, o medo que paralisa, quando ele entra, a fé sai. Eu posso ter o medo, não tem nenhum problema, mas a minha fé ela precisa ser uma fé que me vivifica e que eu vou, apesar daquela sensação normal de medo. Fechou? Então vamos lá. Pedro está lá no barco e os outros discípulos também. E aí Pedro olha para aquilo ali e diz: nossa, é um fantasma. A Jesus: não temas, sou eu. Jesus: ah, é? Se é você, me faz ir ter contigo. Aí Jesus diz: vem. Naquele momento, Pedro precisa colocar o pé na água. Isso aqui é muito simbólico. Porque colocar o pé na água significa que eu enxerguei o meu propósito. Eu já sei, eu senti. Agora eu preciso ter fé. Mesmo com tudo não fazendo sentido, mesmo com a matemática não funcionando, eu preciso colocar o pé na água. Eu preciso ter fé. Eu preciso ir apesar do medo. E aí Pedro vai. E ele anda sobre as águas. Ele é a única pessoa na face da terra que pode falar que andou sobre as águas. Então, nesse momento, Pedro começa a caminhar. Só que ele deixa de olhar para Deus, ele deixa de olhar para Jesus e ele começa a olhar para as circunstâncias. Ele começa a fazer conta. Ele começa a se preocupar. Nossa, mas isso aqui não faz sentido. Eu estou andando sobre as águas. A física não pode explicar isso. E aí ele, pum, afunda. Naquele momento, Cristo vai lá e segura ele. E levanta. E diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? E continua a voltar caminhando sobre as águas até o barco. Então preste atenção. Primeira chave, destino. O destino é o propósito, é o alvo. Não mudou.
Os discípulos estavam lá na beira da praia e Jesus diz, entrem nesse barco e vão para o outro lado. Aí os discípulos, não, mas não sei se dá certo. Jesus insistiu. O propósito continuou o mesmo. Pedro andou sobre as águas, afundou, Jesus voltou, pegou ele e voltou para o barco. Por quê? Porque o propósito não muda, é o mesmo. Essa é a primeira chave. Segunda chave, para colocar o pé na água é preciso ter fé. Quando começa a ter fé e começa a caminhar, ele está olhando para Deus. Só que as circunstâncias podem te distrair. Várias coisas podem acontecer e você pode começar a ficar com medo e tudo, e você deixa de olhar para aquilo que te fortalece, que é o Deus vivo, que é o Espírito, aquilo que vivifica o teu espírito. E aí você afunda. Só que quando você afunda, mesmo que você ande no vale de sombra de morte, mal nenhum você precisa temer. Por quê? Ele está conosco. Ou seja, naquele momento, ele salva Pedro. O que é isso? Graça. Ou seja, pegou Pedro e voltou caminhando para o barco, para o destino. Porque o propósito ele não muda. Então veja a sequência. Fé, graça, propósito, destino. Eu preciso ter fé. Eu preciso saber que mesmo que as coisas deem tudo errado, existe um Deus de graça que vai estar comigo e que eu preciso me conectar com Ele. E eu preciso ter a percepção de que o propósito ele não muda. O propósito ele é único. Então não me venha com essa história de plano B. Ah, Márcio, mas o propósito ele vai mudando ao longo da vida. Não é que o propósito vai mudando ao longo da vida, é que as estações vão mudando. Mas o propósito ele é um. O propósito ele é único. Jesus, quando ele veio para a Terra, ele passou um tempo trabalhando como carpinteiro. O propósito dele mudou? Não, o propósito dele era vir e morrer na cruz. Só que ele teve estações onde ele trabalhava com os mesmos elementos que iriam crucificar ele. Ele teve estações ao longo da vida dele, teve o período da infância, teve um período onde a gente não sabe muita coisa, teve o período onde ele volta para começar o ministério público dele. Mas o propósito dele já estava determinado desde antes da fundação do mundo. Então entenda isso. Você tem um propósito, eu tenho um propósito, outras pessoas ao longo dessa vida que a gente vai cruzar, todas elas têm um propósito, mas nem todos vão acessar. Todos têm um chamado, mas nem todos vão seguir esse chamado. Sabe por quê? Porque para eu entrar no propósito e eu andar na minha zona de propósito, eu vou precisar ter algumas características. E uma delas é a fé. E a fé é uma característica que nem todo mundo paga o preço para exercer. Porque a fé tanto é uma dádiva de Deus, mas a fé ela também é algo que compete a mim. Tanto Deus me dá uma medida de fé, quanto eu tenho que ter a capacidade de desenvolver essa fé. E a fé, ela prospera no desconforto. A fé, ela prospera no deserto. Na hora que eu estou no desconforto, é como se tudo estivesse me comprimindo, mas a fé está me expandindo. A fé, ela faz um movimento contrário. A fé, ela prospera em meio ao deserto. É por isso que teve um momento em que Jesus ele fala assim, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, algumas traduções colocaram, principalmente a tradução da NVI, que é uma tradução por transliteração, ela traz a percepção de tipo assim, do tamanho do grão de mostarda. Mas o que Cristo quis falar ali, no original, não era o tamanho do grão de mostarda, era como um grão de mostarda, ou seja, a menor das sementes. Se eu tenho uma semente, a semente ela tem a perspectiva de germinar e de virar uma árvore. Ou seja, se você tiver uma fé, que é uma fé que se você regar, se você cuidar, ela vai brotar e se transformar numa árvore, ela é uma fé como uma semente, mesmo que seja a menor semente que existe na natureza, que seria a semente de mostarda, se você cuidar dela, você pode chegar a ter uma fé do tamanho suficiente, amadurecida o suficiente para que você fale para os montes, para eles saírem e se jogarem no mar e eles iriam obedecer. Ou seja, isso é fé. Só que nem todo mundo paga o preço de exercer a fé, de desenvolver a fé, porque para isso existe a necessidade de uma cooperação, aquilo que eu falei anteriormente. É tanto que a imensa maioria das pessoas estão vivendo de modo partido, do ego para o corpo. Estão vivendo simplesmente preocupado com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Estão simplesmente preocupados em ser aceito, amado e reconhecido. Estão simplesmente preocupados em algo que é egóico. Algo que engrandeça o ego, que faça com que ele se sinta orgulhoso, ou que faça com que ele se sinta importante. E muitas poucas pessoas estão realmente vivendo baseada no significado, que não importa o que os outros pensem ou deixem de pensar, eu estou ocupado demais com os muros que eu estou levantando em Jerusalém.
Deu para entender? Então, espero que toda essa série aqui, toda essa jornada de vídeos ajude você a ter uma clarificação de quem você é, do que você carrega e de para onde você está indo. Comenta aqui o que você achou de toda essa série de vídeos, comente, faça perguntas, debata, enfim. A gente está aqui exatamente para poder prosperar, para poder crescer na vida. Fechou? Forte abraço!